Café com Tri, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com o nosso Serginho, queridíssimo Magalhães. Fala, gordinho! E aí, Arigolina, fala Betão. E aí, tudo bom? Serginho. Betão, você não sabe, agora nós estamos, você viu? Não é só ao vivo, tem online, tem tudo. Agora Em tá todas as mesmo. plataformas, nós estamos impossíveis agora. Impossíveis, cara. As Se críticas segura. agora Aguenta, vão piorar, gente. né, O Betão? pessoal do Flow, do Podpah, já está sendo tenso já com a gente. Eles não posso falar? Vão vir aqui, já, fala como é que faz. Calma. Como é que faz? E com o nosso ancião do tri, o nosso verdadeiro arqueólogo do triatlo nacional, Beto Nitrini. Fala aí, Fala, Betão. Magalhão, fala, Serginho, pessoal, tudo bem? Beleza, mais um. Vamos lá, bora. Mais um, né? Hoje a gente vai mergulhar aí num tema um pouco mais complexo, né, Betão? Hoje é bom. Hã? Hoje vai ser bom. Serginho, me fala uma coisa, você tá comendo direitinho? Pelo visto tá, né? Tô pré-prova aqui, só no... Você mandou, eu tô fazendo carboload aqui, tô comendo direitinho. Então, mas você tá fazendo carboload faz um mês, meu. O que tá acontecendo com você? Você inchou? O que houve? Não para, né? Era só de carbo, né? Não era pra você também beber. Como é que tá isso daí? Bom, com certeza eu não vou ficar com esse assunto que a gente vai falar hoje aí, que você vai anunciar, porque eu tô me cuidando, eu tô dormindo, eu tô comendo direitinho, então esse problema eu não vou ter. Não? Então, maravilha. Não. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto que muitas vezes é ignorado, né? Principalmente por quem treina duro, a gente sabe disso, que é o déficit energético crônico e seus impactos em atletas. Muitas vezes se tinha aquele questionamento que eram só para as mulheres, mas na verdade a gente entende que são para os atletas. E aí, às vezes, aquele atleta que acha que está voando, né, mas que de repente o corpo começa a falhar, a imunidade despenca. Muitas vezes nas mulheres o ciclo menstrual some, desaparece como se fosse algo normal, sabemos que não é. E aí a performance cai. Isso aí tem um nome, né, Betão? Qual é o nome que se dá para isso aí? Red S. Como é que é, Betão? Red S. Nossa, mas é impossível isso, Nossa, né? hein? Você gostou? Que inglês, hein? Não, já é o nome... Related Energy Deficiency in Sports. Nossa, posso Ai, falar? sim. Você tá morando em Boulder, certeza. Treinei parece aquele cara que faz o EA Sports to the game. E aí a ideia hoje aqui pra vocês é falar um pouquinho, né? Tirar um pouco esse tabu com embasamento, convivência e um pouquinho de provocação, que não pode faltar, né, Betão? Exato. Porque não dá pra romantizar esse tipo de assunto, que é extremamente complexo e muitas vezes essa deficiência, ela vem disfarçada muitas vezes de foco, né? Foco e muito treino. Para falar sobre esse assunto com muito embasamento, tenho aqui conosco, uma convidada extremamente especial, que é médica do esporte formada pela Unifesp, especializada em acupuntura médica, faz doutorado em fisiologia do exercício pela Unifesp, preciso só confirmar se ela faz ou se ela já terminou, e é sócia fundadora do Instituto Olimpo. Seja muito bem-vinda, doutora Thaline Costa. Obrigada. Salva de palmas. Que honra estar aqui com vocês. Estou Meu muito Deus, feliz pela meu oportunidade. Eu falei certo? Você faz doutorando? Já fiz. Já terminou? Terminei. Então você já é doutora. Eu sou doutora. Sensacional. Doutora e doutora, né? Porque doutora não tem jeito, né, Betão? É isso daí. E aí, para começar, sem muitas delongas, eu quero saber o seguinte. Vamos direto ao ponto aqui, Serginho. O que é HEDS? Por que essa deficiência energética virou um problema real aí entre os atletas? A gente acompanha muito isso. É muito comum hoje trazer esse assunto para nós. Olha, eu acho que eu tô com um pouquinho de overtraining, eu tô um pouquinho com HEDS. E eu queria saber por que acomete mais as mulheres. Certo. Olha, REDS é a síndrome da deficiência energética relativa do esporte. E ela acontece quando a gente tem um cenário de deficiência energética. O que é isso? O atleta, ele come menos, né, ingere menos do que o que ele precisa para as atividades do dia a dia, para as atividades, inclusive treinamento. Tá? Então, ele entra num cenário de deficiência energética. E isso é muito prejudicial para a saúde, porque vai interferir em várias funções do organismo. Antes, né, a gente falava em tríade da mulher atleta clássica, né, que cursava, né, com apenas 3, né, dos espectros, que é a deficiência energética com a amenorreia, que é a deficiência de menstruação por 3 meses, mais alteração óssea, com baixa densidade mineral óssea. E atualmente a gente sabe que a síndrome, ela engloba absolutamente todas as funções do corpo, né? Gastrointestinal, sistema imune, sistema hormonal, sistema psiquiátrico. Então, engloba tudo
Isso. E o que acontece, né, por ter mais mulheres é que, na verdade, a gente tem mais estudos em mulheres, tá? Os homens, eles começaram a ser inseridos nos estudos posteriormente, então tem essa diferença, então a gente tem esse viés, né, da literatura. Que é raro, né? Normalmente os estudos de esporte são todos feitos em homens. Transfere para mulher. Exato. Né? Mas é porque isso vinha muito de uma questão da mulher. E o homem, ele sempre fala o seguinte: come para você crescer. E a mulher não come para você diminuir. E eu ia falar isso, as mulheres têm uma pressão estética maior. Então, assim, eu acredito, não tem um estudo falando sobre isso, mas eu acredito que a pressão estética sofrida pela mulher a faz entrar, porque ela não só quer ser atleta, como ser atleta e ter um corpo perfeito de modelo, né? Perfeito, entre aspas, né? A gente sabe que tem os diferentes corpos. E aí, isso acaba, né, dando a impressão que a prevalência é maior em mulher. E, doutor, assim, na prática, como que isso acontece? Porque, assim, eu vejo que o que o atleta nota, né, no dia a dia? Porque na mulher, assim, se a gente fala da amenorreia, né, é muito fácil, muito fácil. Exato. Não, né? Fica muito claro para ela esse sinal, olha, parou de menstruar, tem alguma coisa muito errada. Mas no homem, né, e na mulher, assim, quais são os outros sintomas, as outras percepções que o atleta tem durante quando isso começa a surgir? Tá, olha, em homens a gente vai detectar uma baixa libido, uma baixa espermatogênese, que é a produção dos espermatozoides, além de queda de testosterona. Tá? Então, nos homens é mais característico a gente encontrar isso, embora sejam marcadores tardios do RED-S, né? Mas, em comum, a gente tem as alterações gastrointestinais, então mudança de fluxo gastrointestinal, seja para constipação ou para diarreia. A gente tem alterações hematológicas, cursando com mais anemia para esses atletas. Tem mais lesão? Tem mais risco? Tem mais risco de lesão, então o atleta seja maior risco de lesão, como também, além da fratura por estresse, que é mais clássica, né, as lesões musculares recorrentes, ou uma lesão que não cicatriza da forma que deveria, tem um retardo, né, de melhora dessa lesão, então isso tudo influencia. Tá? Então, o atleta chega, além disso, com mais queixas de infecção de via aérea superior, que a gente fala no meio médico como IVAs, né? Que é sinusite, rinite, bronquite, enfim, as ites. Então, o atleta, ele fica com recorrência de uma alteração do sistema imune, e isso chama bastante atenção para nós, né, médicos, assim, médicos e também vocês, né, que estão ali na linha de frente. Para quem acompanha, quem gosta de YouTube e tudo, né, tem uma sequência de vídeos do Lionel Sanders, que o Lionel Sanders estava com o RED-S, né? Ele teve a síndrome, e ele teve uma fratura, se não me engano, no sacro, acho que foi alguma coisa assim. É engraçado que ele conta toda a história, né? Ele então já teve tudo. Ele já teve tudo. Você pode ver como todos os erros que o atleta pode fazer, você pode acompanhar pelo canal dele. A enciclopédia viva é o Lionel. Incrível. E você, Serginho, me fala uma coisa. Eu queria saber o seguinte, faz quanto tempo que você não tem lesão, Serginho? Faz algum tempo já que eu não tenho lesão, mas eu tenho uma pergunta para a doutora Thaline, que é o seguinte: a gente falou sobre os estudos, né, que acontecem, enfim, e o RED-X ele sempre foi colocado muito mais para as mulheres do que para os homens, mas hoje se sabe que os homens também podem ter, né, ou têm também, né? Você acha, Thaline, que hoje isso ainda continua, esse incentivo, mesmo que de forma silenciosa, que você mesmo comentou há pouco, para a mulher ser cada vez mais leve, a questão estética, e mesmo que isso custe a saúde, né? Como que você enxerga esses dois lados aí? Bom, hoje, né, com a influência da internet, do Instagram, a gente tem a pressão estética ainda muito forte, mesmo que as pessoas estejam conhecendo o que é a deficiência energética. E aí eu acho que isso deve criar, isso cria um verdadeiro conflito na cabeça do atleta, porque ele precisa ingerir mais, com mais qualidade, e aí ele tem medo de engordar, e aí acaba entrando nesse conflito, né? Se eu comer mais, eu vou engordar, mas isso não é verdade, que você está comendo para as funções básicas do seu corpo e para se exercitar. E as pessoas falam, não, eu não quero engordar, então eu não vou comer mais, né? E a gente tem hoje as comparações entre corpos, eu quero ter o corpo daquela pessoa, pesar aquele peso, porque aquele peso está relacionado à melhor performance, tudo isso é mito, né? E então, isso acontece ainda com bastante frequência. E aí, emendando, assim, só mais uma última dúvida, as pessoas não fazem ideia da gravidade, né, que é o RED-X, enfim, eu já conversei
pouco muito com o Wagner e com a doutora Fernanda Lima também sobre isso, com o Beto, mas qual é o preço, né, quando a pessoa entra numa síndrome como essa, seja um homem, uma mulher, quanto tempo ela demora para se recuperar? Quer dizer, é uma coisa simples, é muito aguda, muito complicada, né? Porque a gente sabe que não é nada simples, né? Pode durar meses aí, né? De ter que afastar um atleta e ele ter que fazer um tratamento. Sim, a magnitude depende muito do estado, né? Da restrição que o atleta foi submetido, do tempo que ele está em deficiência energética. Então, os sintomas, eles vão variar bastante, né? A gente tem um risco leve, moderado, grave, e isso vai variar de indivíduo para indivíduo, mas uma vez restabelecido, né, a deficiência energética, ou seja, o status energético desse atleta, ele consegue recuperar em semanas. Às vezes a parte menstrual demora meses, a função óssea, anos, tá? E se for recuperada. Então, isso vai depender muito de indivíduo para indivíduo. Mas essa questão da magnitude para a saúde é bem interessante, porque tem alterações cardiovasculares também envolvidas no REDS que pode aumentar risco cardiovascular. Então, imagina, a gente está pensando, né, em longevidade, e isso prejudica totalmente a longevidade. Ou você falar em baixa densidade mineral óssea e saber que a atleta ou o atleta vai entrar numa fase onde ele já tem uma perda de massa óssea, ele já vai entrar no déficit, né? Ele já vai entrar com uma massa mais baixa. Então, imagina perder isso também lá mais para frente, né, na fase mais idosa. Complexo demais, né? Agora, existem momentos que você deseja, ou muitas vezes, que o atleta precisa realmente perder um pouco de peso para competir. Existe, então, um déficit programado. Tem. Né? Então, você faz ali aquele déficit já imaginando, principalmente em alguns momentos que não são tão específicos ou próximos à competição. Pelo menos, imagino eu que deveria ser assim. Exato. Agora, qual que é a diferença que a gente poderia observar num déficit programado, controlado, de um déficit crônico, onde muitas vezes o atleta se expõe ao risco sem saber, mas que isso só vai trazer um prejuízo? Existe assim, olha, você pode até determinada fase do seu planejamento ainda arriscar perder peso via restrição calórica, e daqui para frente é interessante, por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de provas mais longas, como o Ironman, você vai crescendo o volume, né? Então, dependendo do tempo de distribuição de intensidade que você faz, você tem, inevitavelmente, por conta da prova, altos volumes de treino, o que por si só já gera um déficit energético importante. Até que momento você acredita que isso funcionaria muito bem, para que não sobrecarregasse a questão de déficit associado à restrição, associado a um déficit já energético do treinamento? É bastante complexo e bem individual, né? Mas a gente tem que sempre programar o déficit energético junto com o treinamento. Isso está periodizado. Então, a gente sempre tem que ter a conversa com vocês, treinadores, nutricionistas, treinadores e médicos. Tá todo mundo alinhado. Porque aquele déficit aceitável ali de 500 quilocalorias por dia é um déficit aceitável para deixar a pessoa ali naquele cálculo. Eu não falei ainda, mas tem um corte ali de 30 quilocalorias por massa livre de gordura. Esse é o mínimo ideal. Ótimo seria 45. Então, tem um cálculo entre 30 e 45 calculado que oferece menos risco, embora seja risco para deficiência energética. Mas se for durar poucas semanas, isso vai promover o emagrecimento sem promover o risco de um déficit crônico, levando, de fato, ao REDS, né, que é essa deficiência crônica. É complexo, né, Betão? Eu acho que tem uma coisa que a gente tem muito, até, poxa, outro dia no Ironman de Nice, né, eu até comentei lá que eu fiz uma brincadeira, fiz uma colocação, até ficaram bravos comigo, recebi mensagens que o pessoal ficou meio bravo. Faça a colocação, Beto, por favor. Porque foi o seguinte, eu falei, os caras estão correndo aí a 180 gramas, fazendo a prova a 180 gramas de carboidrato por hora, e tem gente aí colocando que não, carboidrato não serve pra nada, que nutrição não é ciência, que os caras te ensinam na faculdade que tá errado, que isso, que aquilo, que dá pra fazer a prova sem nada. Aí vem o outro e fala, mas fulano fez o Ironman sem comer. Fazendo low carb. Sim, pessoal, e aí o que eu falo assim, a tal da flexibilidade metabólica, ela é importantíssima, e ela é desenvolvida através de treinos que você faz sem comer, em baixa frequência. A hora que subiu a frequência, a hora que subiu o esforço,
não vai ter jeito, pessoal. E não sou eu sempre falo isso. Não é a minha opinião. A minha opinião pra ciência pouco importa. É ciência, né? Tem um monte de gente fazendo pesquisa e um monte de gente comprovando isso. E os 3 melhores atletas do mundo, não só os 3, estão usando 180 gramas de carboidrato por hora. Ah, mas tem gente que usou 180 gramas de carboidrato e quebrou. Então, carboidrato não é poção mágica do Asterix e do Obelix. Né? Ele faz o cara performar dentro daquilo que ele pode. O atleta profissional, ele aperta até onde ele pode. Se ele quebra, ele vai. Se ele não quebra, ele ganha. E se ele quebra, ele perde. Mas não dá para ele ficar correndo, não posso passar minha frequência de tanto. Então, eu acho que isso é que é importante, é entender a importância da alimentação, né? Porque tem atleta que treina muito pesado e come numa dieta eterna. O cara tá sempre querendo perder peso e não, eu vou comer cada vez menos, que é o que você falou. Não, se eu comer mais eu vou engordar e vai atrapalhar, porque se eu ganhar peso vai ser ruim. Mas às vezes se você perder peso também vai ser ruim. A gente viu o Blumenfeld aí no Mundial. Foi mal? Não foi mal. Ficou em terceiro. Mas ele perdeu 8 quilos. E ele falou, né, até no dia anterior, né, que tem uma linha tênue entre fit and fuck it, né? Vamos ver amanhã onde eu tô. A gente não se ferrou tanto, ficou em terceiro, mas teve cãibra. E quando ele tava com 8 quilos a mais nas últimas provas que ele tinha feito, Frankfurt e Texas, ele correu super bem sem cãibra nenhuma. Então, não necessariamente você estar mais leve quer dizer que você vai performar mais, porque não adianta estar mais leve, mais fraco, né, com deficiência, sem produção hormonal, e você não vai conseguir desempenhar. Aí, é isso que eu ia te perguntar. Você acha que isso é mais medo de ganhar peso ou é falta de informação? Ou a informação errada que o cara vê na internet e decide seguir por conta própria? Eu acho que a gente tem, assim, grupos, sabe? Assim, 50% desavisado, não entende, não sabe o que tá fazendo. E 50% entra numa pressão estética. Então, que faz a restrição por medo de engordar. Então, a gente tem esses 2 grupos, e isso é descrito em literatura, tá? Que a gente tem esses 2, né, grupos. Então, eu acho que tem dos 2, tá? Então, tem a pessoa que tem medo de engordar, mas talvez, pela minha prática, eu diria que é mais gente com medo de engordar do que não falta de informação, de periodização, de alimentação com treinamento. Eu vou só fazer uma outra pergunta aqui, que você falou já em outras vezes, você já falou sobre flexibilidade metabólica. Exato. Mas eu acho que é importante esclarecer para eles, Aline, o que é flexibilidade metabólica. Eu acho importante falar, viu, Betão? E uma outra coisa é, até que ponto, e a gente pode discutir isso um pouquinho, até que ponto a flexibilidade metabólica, ela evolui em termos de gramas de gordura por minuto que é consumida, ou mesmo pela intensidade que ainda é suportada, porque isso é limiar, né? Eu tenho envolvimento de fibras musculares, eu não tenho como, né? Eu posso ter treinar a minha flexibilidade metabólica o quanto eu quiser, eu tenho um limite, mas como que é discutido isso no consultório ou com os atletas? Você chega a receber esse tipo de pergunta ou informação? Porque isso não é tão comum assim, falar de Fat Max, flexibilidade metabólica, enfim. É que nós somos puta nerd, essa que é a verdade. Tudo bem, mas é assim que é legal, pô. Estudando essas coisas do Fat Max, a gente vê falar e quer contar também, essa é a verdade. O que acontece, né? A gente... o substrato energético do exercício pode ser tanto a gordura quanto o carboidrato, a depender da intensidade. E aí, você tendo uma melhor utilização da gordura, você vai retardar, entre aspas, a fadiga, né? Porque você vai usar menos as fontes que esgotam, que é o glicogênio do fígado e muscular. Então, você ter essa flexibilidade metabólica, ou seja, você ser um ótimo queimador de gordura, assim como um ótimo muito, né, queimador de carboidrato, isso vai te ajudar a melhorar a performance, né? Mas a gente sabe que a intensidade, né, tá relacionado ao consumo de carboidrato. Então, se você fizer muito tempo, né, sem carboidrato, a gente tem que pensar os treinos em jejum para tentar melhorar a flexibilidade metabólica, eles têm que ser super casados com o treinamento. Né? Não adianta, a gente tem que treinar em baixa intensidade, treinos que vão, né,
permitir a falta do carboidrato intratreino, né? Intra ou pré, né? E aí, a gente conseguindo melhorar a flexibilidade metabólica, você vai, no endurance, ter uma vantagem, né? Porque você vai esgotar as fontes de carboidrato de forma mais retardada. Mas você vai precisar do carboidrato quando você colocar intensidade. É isso que é importante. A flexibilidade, desenvolver a flexibilidade metabólica é importantíssimo. Mas vai ter um momento que vai precisar do carboidrato. Vai precisar. Não tem como. Eu sou super do grupo do carboidrato. Eu olhei um atleta uma vez, um fisiologista, que ele trouxe algumas variáveis, se não me engano eram 10 variáveis métricas, né? Velocidade de L1, potência de L1, velocidade de L2, potência de L2, FTP, enfim, uma série de dados, e Fatmax. Se não me engano, o Fatmax era o 6º ou 7º item de uma lista de 10. Então veja o quanto a gente às vezes se preocupa com alguma coisa, e em termos de performance relativa de cada item desse, era 7º ou 10º. Então não é que nós não precisamos melhorar, mas é que nós temos que ter uma certa inteligência. E aí, desculpa, Serginho, já deixo você. Existe uma questão das mulheres. A flexibilidade ou a oxidação de gordura das mulheres é maior. Se a gente tivesse, então, basicamente, se a gente sabe que essa oxidação da gordura nas mulheres é maior, existe hoje um conceito entre vocês de como direcionar tipo de treinamento e nutrição específica para as mulheres? Olha, eu desconheço, tá? Uma intervenção específica para isso. Então, não sei dizer, baseado em literatura. Tá? Se tem, de fato, uma diferença para a mulher por oxidar mais gordura. Mas eu acredito, né, que não. Mas teria que ver mais artigos. Boa. Serginho? Muito bom. Esse assunto da flexibilidade metabólica, em que a gente está falando treinos em jejum, dá para a gente fazer um novo programa e chamar a doutora Thalita só para falar disso, porque assim é um assunto que... E tem que ter as pessoas que acreditam, né, que são fiéis ao low carb, e as pessoas high carb. Vamos trazer. A gente pode trazer precisamos fazer isso. Tem que colocar para... Imagina, os dois. Acho que é legal. O negócio pegar fogo. Um de cada lado da mesa, né? Isso, senão pra pegar fogo. Legal, porque são os dois pontos de vista. Claro. Mas é isso, ninguém me convence. A literatura até o momento, né, fala que a gente precisa do carboidrato em alta intensidade. E isso só se tiverem novos estudos que vão mudar a minha crença. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem... Eu acho que poxa, a dieta low carb, pessoal, tem um super lugar importante para quem é perda de peso, saúde, né, tal, mas na performance eu acho que ela tem um espaço de, talvez, tem os mais dias restrito, de usar, os dias. E os treinos de usar o low carb, os treinos de fazer em jejum, e tem os treinos de usar o carboidrato. Quando vai performar, vai ter que ter o carboidrato. Mas, Beto, então, aí você tem, é isso que a gente falou outro dia, você tem um atleta que ganha um Ironman, exato, que performa extremamente bem, né? Como é que foi o caso da Amplios, e mesmo aqui no Ironman Florianópolis, aonde você acaba... Como que você discute isso? A minha discussão sempre é o seguinte: ele foi bem? Será que ele não iria melhor? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Eu também. Será que ele não iria melhor? Essa é a minha pergunta aqui, né? Que não vai calar. É isso. Até porque ele não vai comer, né? O Wagner falou que tem que comer agora. Não, mas assim, só pra... O Dan Plius... Mudou. Ele sempre foi adepto do train low, race high. Então ele comia muito carboidrato na prova. Então, certo. Muda um pouco. Mas e é importante, para comer muito carboidrato na prova, tem que treinar. Tem que treinar, porque senão você perde a adaptação dos receptores e aí você passa mal com carboidrato. Então, mesmo as pessoas que têm esse train low, tem que ter momentos que ela usa carboidrato para você conseguir tolerar isso durante uma prova, porque senão vai dar errado. Exato. Vai lá, Serginho. Bom, voltando para o tema Redex, a gente já fez metade do programa sobre flexibilidade metabólica, low carb, que todo mundo é tarado por esse assunto, mas, Aline, seguinte, a gente falou muito, eu te perguntei, né, quanto tempo a pessoa demoraria para voltar, a gente, enfim, mas quais são os primeiros sinais de alerta, né, que tanto uma mulher ou um homem, não sei se são sinais iguais, né, que a gente poderia observar quando o problema, né, tá ficando grande, assim, o Redex
né, pintou ali, quando você pega um atleta ou uma atleta desse jeito, tem alguns sinais que são frequentes, que sempre são mais ou menos os mesmos? Sim, assim, a gente tem os casos mais avançados, que é aquele óbvio, o atleta já chega com fratura por estresse, então, assim, já chega com os exames alterados. Esses casos tardios, eles são, entre aspas, relativamente fáceis de serem diagnosticados, né? O problema são a gente fazer um rastreamento para os grupos de risco. Então, aquelas pessoas que têm muita obsessão por dieta, você tem que ligar um sinal de alarme. Ou que está com IMC muito baixo, é um sinal de alarme. Então, a gente tem que conseguir detectar os grupos de risco bem precocemente e aí fazer uma investigação bem funda a respeito do quanto que ele está consumindo e o quanto que ele está gastando, para justamente a gente atuar nesses grupos na forma de prevenção. Porque quando a gente espera a mudança laboratorial tão falada, elas são tardias, elas não são precoces. Normalmente o atleta vem, né, com alteração de humor, então a gente tem que pegar esses estágios mais precoces possíveis. E aí entra aquele rastreio em relação à modalidade que o atleta pratica, né, os atletas de endurance, ou os atletas que têm componente estético importante, ou então o componente peso importante para performance, os atletas, os lutadores, né, que têm controle de peso. Então a gente tem que ligar, né, uma luzinha falando assim, olha, opa, corre risco. Além de considerar o perfil do atleta, muito perfeccionista, aquele perfil que parece super saudável, ou seja, que não sai da dieta de forma alguma. Então, essas pessoas a gente tem que prestar atenção, porque é um grupo de risco muito claro que pode desenvolver uma síndrome da deficiência energética. Eu não saio da dieta, Muito viu? bom. Eu não saio da dieta. Tô continuando na minha dieta de carboidratos. Você tá 250 É treine low. Eu tô no treine low. Enfim, eu já vi muitos casos acontecendo e já vi até algumas interpretações erradas, né, dessas questões, tanto por médicos ou mesmo por atletas, né. Existe também um conceito muito grande, principalmente quando as atletas estão treinando, que quando elas param de menstruar, isso é algo muito bom, né? Poxa, tô magra, não tô tô treinando bem, tô treinando muito, né? Bem. Tá adequado. Nossa, agora vai. Agora né? parou. Agora fechou. O que isso realmente representa, né, do ponto de vista fisiológico quando a mulher para de menstruar? Nesse cenário onde tem uma deficiência importante. Isso quer dizer que você já está num cenário de hipoestrogenismo, que é baixa a produção de estrogênio. E aí vão ter todas as repercussões, né? Ósseas e em cima de lesão também. Então, não menstruar é patológico. É claro que não necessariamente é REDS. A gente tem que excluir gravidez, excluir outras causas, alteração de tireoide. Não é que chegou lá com a amenorreia, não, você é REDS. REDS é um diagnóstico de exclusão. Né? Então, isso é bastante importante e às vezes a gente vê com muita frequência alguns técnicos falarem, não, seu problema vai resolver se você parar de menstruar, porque na menstruação você tem queda de performance, então para de menstruar que você vai deixar de ter queda de performance. Mas isso um técnico falando? Já aconteceu. Por incrível que pareça, eu já recebi esse feedback assim do paciente falando que foi estimulada. Teve uma atleta profissional uma vez falou sobre isso. Triatleta? Eu não lembro quem foi, cara, mas ela falava que o técnico dela tava sempre falando que ela tinha que emagrecer, ela tinha que perder peso, ela tinha que ir mais magra, ela não tava conseguindo performar porque ela tava gorda, que ela tinha que emagrecer. Aí ela parou de menstruar, continua, tem que emagrecer mais. Aí ela mudou de técnico. E foi feliz. Eu não lembro quem foi era, feliz até para sempre. E vocês técnicos são muito importantes, assim, para entrar na cabeça do atleta, né? Se vocês falam sobre corpo, sobre peso, inclusive é um potencial de desenvolvimento ou de transtorno de imagem, né? Ou então reforçar os comportamentos errados do atleta, porque vocês estão ali no dia a dia e o atleta confia em vocês, né? Então vocês são, assim, uma peça fundamental. Ou não.
Ou não, você pode atrapalhar, é verdade, para poder diagnosticar, para poder levantar um sinal de alarme ou para poder estragar o processo, né? Não é brincadeira, não. E o que cai primeiro no atleta? Quando ele tá, né, a gente tá falando da mulher, é mais claro, né, mas no atleta em geral, o que cai primeiro? A performance, dificuldade de sono, lesão? Olha, muitas vezes o atleta vai experimentar uma perda de peso e aí vai ter um incremento de performance, porque ele vai ficar mais leve no começo. Tá. E aí, se isso for prolongado, pode cair performance. Mas tem atletas em REDS que não tem queda de performance, tá? Então, normalmente, e aí tem até uma intersecção com overtraining, que os sinais psicológicos, eles são mais sensíveis e mais precoces para indicar REDS do que os outros parâmetros. Tá. Então, uma alteração de humor, uma alteração ali de sono, é mais precoce do que a gente esperar os outros. Mas não deixar de valorizar o IVAS, né, que a infecção de via aérea superior é muito frequente de ficar acontecendo, e as lesões. Porque lesão é o que traz o atleta no consultório. Né? Eu não paro de lesionar, então eu tô com fratura por estresse, e isso traz. Então a gente também tem esse olhar enviesado, que são as lesões, o primeiro. Mas antes da lesão, o atleta já tá ali com alteração psicológica, por exemplo. Vai lá, Vagnel, Italino, eu tenho uma para vocês dois agora. Eu vou roubar essa pergunta que era do Vagnel, mas assim, o que você acha, Vagnel, o que o técnico pode, né, Italino, para você também, observar no dia a dia e para que o atleta não chegue ao limite, né? Assim, vocês já devem ter passado muito por isso. E na opinião de vocês, o que vocês indicam, o que vocês olham para que, como observação, para que evitar, né, que o atleta chegue a esse limite final, no olhar do técnico, do Wagner, e no seu olhar como médica? Taline, por favor. Eu primeiro? Eu ia falar, responde você primeiro. Primeiras mulheres, né? Um gentleman aqui. Bom, o que é importante, na minha opinião, é ter uma equipe multidisciplinar. Então, assim, você ser cercado, munido por bons profissionais, vai ajudar a ter uma comunicação. E o médico do esporte, ele atua muito como gestor, né, de saúde. Então, você deve estar acostumado com o médico do esporte te chamando para ter essa troca a respeito do atleta. E aí, identificou um transtorno de imagem, fala, olha, Wagner, esse atleta tem transtorno de imagem, presta atenção, para ver se ele não está muito obcecado, como é que estão os parâmetros dele em treinamento. Então, assim, ter a troca, eu acho que é fundamental no reconhecimento precoce dessa síndrome, entendeu? Então, eu penso muito nisso, junto com o psicólogo, que é isso, tem transtorno de imagem, você tem que conversar com o psicólogo, né? Ou eu, às vezes, pergunto para o atleta, você fala sobre isso na sua terapia? Sabe? Que você tá com medo de engordar? Então, assim, eu faço esse questionamento ativo e, às vezes, eu converso com o psicólogo. O nutricionista fala assim, olha, isso tá alinhado? O nutricionista conversar com o técnico para entender a fase de treinamento que tá. Então, assim, a forma mais, assim, precoce da gente identificar é através de comunicação, na minha opinião, assim, da equipe que cuida. Agora, o atleta que não tem uma equipe, ele fica um pouco desprotegido, né? Vai depender muito do seu olhar. E aí, o seu olhar vai vir no cansaço, assim, eu acredito, né? Você fala assim, olha, é uma fase para ele ter uma recuperação, e ele não tá tendo. Opa, o que está acontecendo? Então, eu acredito que seja muito você olhar ali os dados, né, das plataformas e gerar os sinais de alarme. Hoje em dia, eu acho que a gente se preocupa também com outras coisas, né? Hoje é muito fácil você olhar alguns dados que você controla. Então, você tem ali um formato que muitas vezes seja variabilidade, seja questões de sono, qualidade, horas de sono, seja padrões alimentares que às vezes o atleta vai relatar, seja muitas vezes uma quebra no treino onde você questiona, mas como é que você se alimentou durante esse treino, antes desse treino, ou mesmo pós, como é que tá isso? Então você começa a detectar alguns padrões de cansaço excessivo fora daquele momento de pico, onde realmente o atleta, você sabe que ele vai estar cansado. E eu acho que no meu caso, além de observar esses sinais durante o processo, eu penso no planejamento.
Então, assim, uma boa interconexão de cargas, onde eu consigo distribuir durante a semana de um formato que esse atleta evolua e não se desgaste tanto. Um bom ajuste de volumes no sentido de fazer o ramp-up progressivo e não exatamente o que eu quero, mas o que esse atleta consegue suportar para aquele momento. Associar a questão de carga de treino com carga de vida, né? Carga de vida. Carga de vida. Por que carga de vida? Porque a gente discute muito isso aqui, né? Um atleta é uma caixa preta, você dá um treino pseudo-controlado, que mesmo que ele faça daquele formato que você imagina que ele deveria fazer, a resposta que sai é um vetor totalmente maluco. Sim. Porque existem questões de vida nesse atleta que você não controla, né? Sim. Questões de trabalho, de família, de filho, responsabilidade, estresse, né? Todas as outras variáveis de descanso, alimentação, enfim. Então, muitas vezes é observar, né? O atleta às vezes está perdendo muito peso, ele relata para você que assim, eu não tô comendo porque você quer perder peso, você vê que ele tá ficando muito magro. Então, no aspecto visual, a gente consegue muitas vezes falar, poxa, não tá legal isso, né? E às vezes machuca, é uma lesão crônica que é repetida às vezes, ele não recupera. Então, são detalhes que você vai pegando, né, e junto muitas vezes com a parte multidisciplinar ou interdisciplinar, como queiram chamar, né? A gente acaba utilizando. Sim. E é uma coisa interessante essa carga da vida, porque ela não está em fórmula, né? Assim, a fórmula da deficiência energética... Não sobe no CTL, né? E a fórmula da deficiência energética, ela considera o que a gente gasta no treino. E o que você gasta de energia no trabalho, o que você gasta de energia tendo estresse, briga, tendo uma deficiência de sono... Isso não está na fórmula, isso é ali no dia a dia, com a pessoa, e isso influencia e impacta bastante, né? Por isso que antigamente se falava muito, Betão, das questões de você ter o atleta olhando nos olhos, né? Então, antigamente, técnicos mais antigos, com toda razão, falavam assim, cara, você treina 400 atletas online, desculpa, você não é técnico. Ah, mas por quê? Porque técnico sou eu, que tenho 10 atletas aqui, em que eu todo dia vejo eles na pista todos os dias, vejo na borda da piscina todos os dias. E aí você fala assim, poxa, hoje em dia é mais compreensível essa visão, apesar de não ser real devido, né, como as coisas caminharam. Mas é totalmente verdade, porque quando você olha o teu atleta, né, num estímulo, numa pista, numa piscina, você na hora detecta alguma questão de fadiga, de cansaço, algo que não tá legal. Sim. E muitas vezes é mais fácil de, né, tirar ele do treino ou conversar, esse tipo de coisa. Perfeito. Agora, você deu uma ideia boa, né? Você falou, poxa, o CTL não pega, né? Não sei lá. Mas eu poderia chamar de Ghost TSS. Sabe assim, porque a gente não consegue ver isso. TSS perdido ali. Né? Então... É uma coisa maluca que você não sabe, mas ele existe. Agora, como que você... poxa, pela variabilidade eu consigo entender. Gente, extremamente complexo de fazer algumas avaliações. Porque o cansaço não é só físico, né? O cansaço físico é uma coisa. O cansaço mental, físico, né? pô, você dormiu, você recupera, né? Teoricamente. Mas e se você não consegue dormir porque você tá estressado? Sim. Porque você brigou com seu filho, você brigou com sua esposa, porque você tem um problema no trabalho, pô, você acordou à noite pensando, aí você não dormiu bem, aí você não vai performar no treino, entendeu? Sim. E aí você vai falar, pô, por que eu não performei? Eu descansei ontem, ontem foi um treino leve, era pra estar bem hoje, mas tem as outras variáveis todas que estão envolvidas, né? Principalmente pro atleta amador, que tem todas essas outras coisas em volta. Né? Então, exato. são coisas muito... E isso é muito bem descrito, né? Que é a fadiga central. Então, a gente não pode deixar de considerar isso. E aí, essas adaptações diárias, essa troca com o atleta no dia a dia, a experiência do técnico, a experiência do atleta, a experiência do profissional que cuida, tudo isso faz diferença, mas é esse olhar individualizado para o atleta. E a maturidade do atleta, né? A gente gravou um dia, eu e o Vagnão aqui, e a maturidade do atleta é importante. De chegar um dia e falar, quer saber, amanhã eu não vou treinar. E tá tudo bem. E vou escolher dormir. Vou dormir. Amanhã não vai... não consegui dormir a noite inteira. Pô, era 3 horas da manhã, eu tava aqui olhando pro relógio. O relógio tocou 5h15 pra eu sair pra pedalar. Não vou. Sim. Entendeu? Isso, tá isso é maturidade. Dorme, isso né? E tá tudo bem. E não vai morrer. Não, E não precisa colocar o treino pra amanhã também, né? Não, então amanhã eu pedalo de manhã, eu corro na hora do almoço. Não precisa. Tá Perdeu, tudo perdeu, bem. tá tudo Exato. bem. Né? Eu acho que isso ter essa noção de que não vai...
se isso não acontece todo dia, né? Pô, uma vez que aconteceu, Sim. que precisa, acho que isso faz até bem, né? Então acho que é importante ter isso. E aí eu até ia falar isso, né? De ter essa coisa do no pain, no gain, né? Que todo mundo tem, não, quem sofre mais, né? Isso estimula muito. Eu acho que isso estimula muito, né? A gente ter, né? Eu fui com chuva mesmo. Não, e achar tava frio, bonito. Tava frio, mas eu fui. Achar bonito, É, e postar, eu acho que e isso falar... que acaba gerando esse tipo de coisa também, esse né? excesso, né? Uhum. De não poder descansar, que é bonito não dormir, É. assim, que é honroso não dormir, porque Treino você tá enquanto eles trabalhando dormem, muito. Esse tipo de coisa estimula muito É. esses comportamentos, né, em excesso, Uhum. né? Então, com certeza. Existe uma falta de interpretação muito grande, né, Betão? É. Quando você vê, poxa, o cara lá, esqueci o nome dele, que morreu, caiu o helicóptero, o João Paulo? atleta. Não, o de basquete dos Estados Unidos. esqueci Ah, nome. o Kobe Bryant. Kobe Bryant. E ele falava assim, poxa, você vai chegar na quadra, eu vou chegar às 5 da manhã. O cara tá lá. Pô, mas então eu vou chegar às 4:30. Não, o cara já tava lá, suado. Não, vou chegar às 4. O cara já tava lá. Então, às vezes, as pessoas olham aquilo e falam, esse é o modelo. É. Cara, esse realmente pode ser o modelo das 1 milhão de bolinhas rebatidas na parede, Uhum. né? Mas será que todo o restante da tua vida tá alinhada com a vida deste atleta? Ele Exato. vai chega 4:30, mas 9:30 tá dando uma cochilada, entendeu? Ou antes, né? Você entendeu? É. Ele tem das 4:30 às 6:30, foi dormir, É isso. descansou, É isso. Exato. aí vai pra segundo período. Aí Você dorme não. à tarde, É. né? Tira um power É isso. nap ali. Exato. Então, essa falta de interpretação que muitas vezes as pessoas elas olham e falam, não, isso é legal. Da mesma forma, quando se chega caindo numa prova, é legal. Exato. E é aplaudido como se fosse hercúleo. Uhum. Olha, gente, pra quem é da saúde, quando olha aquilo, fala, pelo amor de Deus, parem. É. Parem com isso, pelo amor de Deus, que esse cara tá passando mal, a gente precisa tirar ele, É. corre risco, né? É muito louco isso, eu realmente não sei onde vai parar isso, mas imagino que em algum momento a gente tem uma consciência maior da nossa saúde, do que é interessante, não para aquele momento, mas como a vida, né? Assim espera. Para essas mulheres todas, né, que devem estar escutando o programa agora, o que você diria, assim, a essas mulheres que se identificam com tudo que a gente falou aqui até agora, mas aí que ainda acham que tá tudo bem, tá tudo funcionando. O que você falaria para elas, Thaline? Olha, eu acho que a gente tem algumas coisas, né? Falar a respeito da individualidade biológica. Então, falar, olha, não se compare. Acredite nos estudos. Confie neles. Faça a prática deles, né? Então, assim, confie nos profissionais que você escolheu para cuidar de você, para que você possa se alimentar sem medo, comer para você conseguir performar bem. E provavelmente é isso, sua performance vai melhorar. Então, não ter medo do processo, sabe? E se comparar menos. Se comparar menos com o outro. Olha para você, olha para o seu peso, o seu biotipo, que não é igual ao da pessoa. É individualidade. Então, é isso, não tenho medo de comer. Forma eu não tenho, controlada. eu queria dizer que eu não tenho. Eu tenho uma história que eu já contei aqui no Café com Tri algumas vezes. Foi no Ironman de 2006. Eu queria pesar 78 quilos. E a Priscila Machado era minha nutricionista naquela época. Eu falei, Pri, eu quero pesar 78. Ela falou, Beto, mas você tá bem, De onde né? você tirou isso, eu né? falei, eu falei, não, porque se eu perder 3, 4 quilos, vai ser muito melhor, tal, não sei o que. Ela falou, mas você tá com 80, eu sempre peso entre 82 e 84, sempre esse peso. Eu tava com 82, eu falei, não, quero pesar, tá com 81, quero pesar 78. Coloquei isso na cabeça, baixar de 80. Ela falou, Beto, eu acho pouco. Vamos, deixa assim do jeito que tá, com 80, 81, tá ótimo, né? Fica bom, não vai ficar ruim. Não, mas eu quero. Eu falei, tá bom, quer testar? Vamos testar. E a gente fez durante o período, e aí no Internacional de Santos, eu passei andando por ela, na segunda volta, ela falou, eu te falei que ia dar certo, eu te falei que era muito pouco. Então a gente tem mas tem essa coisa que você fala, não, quanto mais leve, melhor. E depois disso, tanto que eu não me peso, quanto você pesa? Eu não sei quanto eu peso, eu meço pela minha aliança tá saindo, entrando no dedo desde sempre, então tá tudo normal. Mas eu acho que tem muito essa coisa da gente ter essa... E aí tem que aprender com os erros também, né? Não tem jeito. A gente aprende... Atleta é teimoso, né? E eu vejo muito também a gente não ter medo de procurar ajuda, no sentido de tá com medo de comer, tá com medo do carboidrato.
procura ajuda psicológica. Não é tão fácil assim você tirar, né? Não é só a crença, né? São transtornos, transtorno de imagem. Então, procurar ajuda psicológica mesmo, sabe? Além de ter a nutricionista, o médico, o treinador, todo mundo ali junto, envolvido. Mas não ter medo de pedir ajuda também, né? Se reconhecer e pedir ajuda, para que a gente possa, de fato, ajudar o atleta a chegar naquele objetivo, seja lá qual ele for. Claro. Como que você vê o papel dos relógios, das plataformas, das métricas? Como que você vê tanto o uso como a entrega de informação e o uso dessas informações por treinadores e mesmo por vocês médicos? Olha, são fantásticas as ferramentas. A tecnologia está aí para nos ajudar com os dados, né? Para a gente poder ter mais acurácia nas informações. Então, os dados, eles são fantásticos. Eu acho que o grande problema está na forma que o atleta enxerga os dados e na catástrofe que eles fazem quando enxergam os dados, né? Isso, por exemplo, o mais clássico é sono. Meu sono tá escrito aqui que tá ruim, acabou o dia pro atleta, né? Isso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado na forma que a gente interpreta os dados e leva isso para nossa vida, porque tem uma individualidade, tem uma subjetividade e tem que ser olhado com calma, mas são ferramentas fantásticas, assim, os dados do relógio, os dados que a gente tem nas plataformas, eles ajudam muito a gente entender, a variabilidade de frequência cardíaca, o que está acontecendo, mas eles precisam ser observados a longo prazo, comparar você com você mesmo, ver qual que é o padrão ouro. Linhas de tendência, enfim. As linhas de tendências, é isso. Então, isso é fundamental. E eu acho que as pessoas, elas estão esquecendo disso e estão estimulando, né, um perfeccionismo. Tem que estar perfeito, o sono tem que estar perfeito, e aí isso acaba gerando doença. Porque então, nunca vai estar, né? Não vai, assim, aí fala assim, minha variabilidade de frequência cardíaca caiu, vou ficar doente, e isso gera, né, uma catastrofização tão grande do número, é bem isso, que acaba gerando problema, mais do que uma solução. Então, a gente tem que tomar cuidado para não se tornar refém dos dados, né, mas usá-los, claro, a nosso favor, para monitoramento, para observação, entender se isso vai gerar intervenção, mas a gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente interpreta. Sensacional. Serginho, tem alguma outra dúvida, Serginho? Sobre esse assunto, Magnão, eu uso, né, alguns gadgets desse tipo, eu tenho uma opinião, eu acho que eles não podem ser trocados, né, nunca como um profissional, e acho que essa análise dos dados é super importante, e a forma com que se interpreta, mas eu acho que eles ajudam e podem ajudar muito as pessoas, por exemplo, me ajudam muito na questão do sono em ter alguma educação, né, para entender o que talvez eu estou fazendo de errado. Um exemplo simples, né, o horário que eu vou dormir, né, que cada dia estou dormindo num horário, então, poxa, você precisa voltar a dormir sempre no mesmo horário, porque isso vai te ajudar de alguma forma em outros pontos. Então, eu acho que esses gadgets, eles ajudam a gente também um pouco nisso, a olhar um pouco do que a gente vem fazendo de errado e o que a gente pode melhorar em pequenos pontos, desde o horário, né, de dormir, desacelerar um pouco mais cedo. A gente está falando do sono aqui, mas podem ser de outras coisas. Agora, começar a ter uma interpretação como profissionais como vocês também é muito perigoso, né? Puxa, meu coração hoje está diferente da semana passada por alguma coisa, o meu sono virou uma catástrofe, e aí começa a ficar realmente complicado, mas eu sou bem a favor desse monitoramento e desse olhar, né, dessa forma, né, como suporte para um aprendizado e para uma educação. Eu concordo, e até me trouxe uma lembrança que uma vez me perguntaram, se você tivesse acesso a toda a tecnologia do mundo, qual que você escolheria? E eu falei, perguntar para o atleta como você está. Porque essa questão de individualidade é que vai fazer grande diferença nas tomadas de decisões.
não é apenas o cansaço. O cansaço, ele também faz parte da programação de um treinamento, né? Então, ele é desejado. Até para ter adaptação. Até para ter adaptação. Então, não é para gerar uma catástrofe. Meu Deus, eu tô cansada, eu tô com RED-S. Não, também não, sabe? A gente tem que entender se naquela fase de treinamento o cansaço é desejado pelo técnico. A gente tem que entender isso para poder interpretar, saber como você tá. Então, eu acho que a pergunta mais valiosa é entender o atleta, como você está se sentindo hoje. Maravilha. E falando em catástrofe, então, Betão, acho que a gente vai já chegando. Ai, meu Deus. Pro nosso, vamos lá. Nosso momento final. Penalty box. Agora tem nosso momento penalty box. O que é o nosso momento penalty box, Betão? Aqui tem 3 cartões. Vermelho, azul, amarelo. Você pode escolher qualquer um. Aí aqui vai ter uma pergunta, 2 perguntas ou 3 perguntas. Não necessariamente nessa ordem. E aí o Vagnão tem as perguntas ali, as perguntas que tá. Aquelas ele gosta perguntinhas. de colocar todo mundo no fogo, entendeu? Essa que é a verdade. Ele fez isso só pra colocar todo mundo no fogo. Então, vamos lá, vou encarar. Eu vou de amarelo, girassol, esperança. 3! Eu tava aqui esperançosa. Pega leve, Vagnão, pega leve. 3. Tô com medo. Bom, regras da 3, né, Betão? Não tem jeito. Você pode pular. Pode pular. Ou pode passar. Se você passar, quem tem que responder é o Beto. Boa. Se o Beto passar, eu respondo. Se o Beto passar, responde. Vamos lá. Deixa eu achar aqui uma bem violenta. Se você pudesse mudar alguma frase que é comum ao endurance feminino, o que você mudaria? Alguma questão que é bem enraizada nas mulheres, por exemplo, como quanto mais magra, melhor. Sem essa que eu já te dei a dica, você acabou de me falar, passe outra melhor. agora. Peraí, deixa eu pensar. Eu acho que é o perfeccionismo de ser super mulher, sabe? Em todos os pilares da vida, você ser perfeita. A gente tem que tomar cuidado com esse perfeccionismo, porque não existe super-herói, né? A vida pode ser um equilíbrio de pratinhos e, às vezes, os pratinhos podem estar desequilibrados e fazerem parte, né, do seu ciclo, da sua fase de vida. Então, a gente não se cobrar tanto, assim, eu falo isso no meu lugar de fala como mulher também, tá? Porque é isso, atleta perfeita, médica perfeita, corpo perfeito, alimentação perfeita, essa cobrança excessiva de perfeição. Isso era um tema importante um dia pra gente descobrir, né, Betão? Até que ponto a mulher se cobra, até que ponto a sociedade cobra as mulheres, e isso reflete de uma forma... Bom, vamos lá. Se você tivesse uma pessoa muito próxima a você, sua mãe, ou se você fosse mãe para sua filha, né? Mãe, estou sem menstruar, mas estou voando no treino. O que você responderia? Procure ajuda profissional. Vá ao médico. Vá ao médico do esporte, ao endocrinologista ou um ginecologista que entenda da parte esportiva, né, do esporte. Porque parou de menstruar é sinal de patologia, assim, de doença. Não é para parar de menstruar. Ou você tá grávida. Então pode não ser doença, né? Mas a gente tem que olhar. Não dá para deixar passar. Por mais que você esteja voando no treino, isso a longo prazo, médio e longo prazo, vai trazer complicações. Legal. E a última, eu vou criar aqui uma aqui. Como você lida, muitas vezes você recebe atletas de diversas assessorias com perfil diferente, né? Vários perfis. Como você lida em conversar com técnicos de diferentes níveis e compreensões em termos do que você quer dizer, para que essa paciente, que é o ponto final, o produto final, vamos dizer assim, seja amparada da forma correta? Porque muitas vezes você pode ter problemas na comunicação. Como que é isso? Assim, eu não sei se eu tenho sorte ou se é uma habilidade de comunicação, mas eu sempre fui bem recebida pelos treinadores, pelos técnicos, de entenderem que nós não estamos lá para prescrever treino ou para dar pitaco no treino, porque isso é um lugar de fala do profissional de educação física. Então, entender o nosso lugar, né, qual que é o nosso papel, o papel do outro, e sem a vaidade
vaidade e arrogância, porque tá todo mundo lutando para que aquele atleta atinja o objetivo. E não que nós, com a nossa vaidade, prepondere em cima do atleta, assim, sabe? Quem vai pro pódio é o atleta. A gente tá lá para facilitar esse caminho, né? O pódio, seja ele de ter saúde para cuidar dos filhos, ou de fato subir no pódio para ganhar uma medalha. Então eu acho que a gente é isso, não ser vaidoso, não ter briga de egos, para ter uma boa comunicação e assim a gente conseguir ajudar o nosso atleta, que é quem a gente precisa ajudar. Sensacional. O Serginho deixou de ser vaidoso faz tempo, né? Faz tempo, Wagner. Eu tô que nem você, já tô quase deixando esse cavanhaque. Posso aí falar? eu chego no Você não sabe a hora que eu fizer assim, ó, que agora é o estilo. Ó, você vai ver o Alain Delon daqui pra frente. É isso então, né, Betão? É isso aí. Taline, eu queria agradecer demais a tua vinda aqui. Pra nós é sempre, um baita prazer conversar contigo. Queria que você deixasse as suas redes sociais para quem quiser te encontrar, falar com você, uma consulta. Primeiro, eu que agradeço, tá? É uma honra imensa estar aqui, ter conversado com vocês. Espero poder ajudar mais atletas, né, com a informação. Me encontra no Taline Costa, né, no Instagram, ou no olimpo.instituto, tá? Que é onde eu trabalho. Beleza. Sensacional. Betão, e quais são as nossas redes sociais? @Café com Triathlon e o canal do Estema no YouTube. A gente tá lá também. Toda quarta-feira tem episódio novo. Segue lá ativa lá o sininho do canal. E outra coisa importante que a gente falou, o pessoal, tem muita gente assistindo o vídeo, mas pouca gente dá o likezinho lá no canal. E é super importante quando você assistir o vídeo, dá o like no canal. Porque quanto mais like, quanto mais curtido o canal no YouTube, o vídeo no YouTube tiver, para mais gente ele aparece. Então, ele reverbera mais, pra gente é legal, para todo mundo é legal. E aí, curte, compartilha, comenta no Instagram. E precisamos ganhar dinheiro, né, também, Betão? Não tem jeito. Eu tô ficando... Tem as contas pra pagar. A gente tá em teste aqui. Se não der like, já o Estema manda a gente embora. É isso aí. Dá o sininho lá, dá o like. Então é isso. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Serginho, Betão. Pessoal, até o próximo. Valeu! Valeu! Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.